paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Daiane, eu tenho 29 anos. Gostaria hoje de compartilhar com vocês um pouquinho da restauração do meu casamento, do que Deus fez na minha vida, no meu deserto, como conheci o canal da Elaine, que muito me ajudou nesse processo. Foi uma ferramenta muito abençoada, usada por Deus, que me ajudou muito, que me levantou assim quando eu mais precisava, quando eu estava no chão. Deus usou o canal dela para me direcionar. Tudo começou na minha infância, né? Eu vim de um lar já evangélico, mas os meus pais, eles brigavam muito. Tinha muita discussão, muita contenda, muita briga, né? Muito desrespeito no casamento dos meus pais. Meu pai traía muito a minha mãe. Hoje eles são libertos, graças a Deus. Deus também fez uma obra na vida deles. Mas na infância eu assistia a tudo isso, né? Eu participava de tudo isso. E quando eu me tornei adolescente, adulta, isso refletia muito nos meus relacionamentos. Então, quando eu comecei a namorar, eu já comecei a ter esses sintomas. Eu era uma pessoa possessiva, agressiva, ciumenta. Meus namorados não podiam ter amigos, amigas, porque eu explodia. Eu cresci uma pessoa sem muitos amigos, eu não tinha tantos amigos assim. Então, como eu cresci nesse ambiente de muita desconfiança, eu não tinha amigos por isso, porque eu achava que todo mundo poderia me trair. Então, meus relacionamentos não davam certo, eu era uma pessoa frustrada. Eu achava que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ser feliz, porque eu não conseguia me entregar por inteiro, né? E isso também é uma artimanha do diabo. Prender as pessoas naquilo que elas vivenciaram no passado, como a maldição hereditária, que eu acredito nisso, para que as pessoas ficam presas em sentimentos passados, né, escravizadas por aquilo, sem poder ser feliz. Então, como eu cresci nesse ambiente, eu comecei a refletir tudo isso na minha fase da adolescência. Mesmo quando me tornei adulta, eu não tinha sabedoria para entender, mesmo na igreja, mesmo ouvindo todos os conselhos, tudo que Deus falava, tudo que Deus ministrava no meu coração a respeito daquilo que eu deveria ter deixado no passado, mesmo com tantos conselhos, eu não entendia, eu não tinha sabedoria de entender que o que eu estava vivendo era algo maligno mesmo, né, para passar de geração a geração. Tanto que minhas irmãs, eles não são assim. Eles pegaram o que eles passaram na infância e trouxeram como um aprendizado daquilo que eles não gostariam de viver. E eu não. Eu somatizei tudo isso. Então eu conheci meu esposo na nossa igreja. Meu esposo, ele toca, ele é baixista, né? E eu conheci essa igreja que eu frequento hoje. Ele tocava lá, então a gente começou a se conhecer. O nosso namoro foi um namoro muito conturbado, de muitas idas e vindas. Eu não o respeitava, ele também não me respeitava. Só que depois eu fui entender que ele também tinha esse mal hereditário de uma família muito destruída, né? Meu esposo não sabe quem é o pai dele até hoje. Ele vivia num lar frustrado, a mãe bebia muito, batia muito nele. Então, assim, nós éramos duas pessoas que carregavam, né, esses sintomas da infância. E ele era uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, mas eu também, muito estudiosa, trabalhadora, mas a gente tinha esses problemas, né? E meu esposo, por ele crescer nesse ambiente onde ele era muito sozinho, ele começou a desenvolver muitas amizades e eu não aceitava isso. Eu falava para ele que ele não tinha que ter tantas amizades assim, principalmente com mulheres. E aí a gente foi criando aquele círculo vicioso, sabe? Você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo. E no namoro a gente já tinha essa conturbação. Então, olha, no namoro a gente não saía para tomar um sorvete na esquina, porque meu esposo, na época namorado, ele tinha medo de eu arrumar briga com as pessoas, porque eu achava sempre que ele estava olhando para alguém, que ele estava desejando alguém, que ele ia me trair, que ele ia me largar, que ele ia me trocar. E a gente sempre ficava nessas brigas, muitas idas e vindas. O nosso pastor, a nossa família aconselhava muito a gente que era melhor a gente mudar enquanto estávamos namorando, porque depois que a gente casasse, isso ia piorar, porque daí a gente ia conviver debaixo do mesmo teto, só nós dois,
e aí ia ser muito pior. Mas mesmo assim era muito difícil. Meu esposo tinha muitos amigos. Ele não era uma pessoa de fazer algo errado, mas no meu ponto de vista ele fazia, porque eu achava que ele estava fazendo, porque eu via coisas onde não tinha. E Deus sempre ali alertando a gente, alertando, mesmo com tantas idas e vindas, mesmo sem resolver os problemas, nós decidimos nos casar. Então, no dia 31 de julho de 2020, nós nos casamos. E um mês antes da gente casar, Deus falou pra gente assim, através de uma pessoa que não era do nosso convívio, que nós sofreríamos um vento, né? Nos primeiros anos de casados, nós sofreríamos um vento. E assim nós casamos, o Senhor preparou tudo, o Senhor providenciou tudo, móveis. Eu decidi casar em junho. Em julho, eu já estava com a minha casa mobiliada, tudo pronto, tudo novinho, do jeito que eu sonhava. As pessoas me davam as coisas, eu não precisei pedir nada, não precisei ir na loja comprar. O Senhor providenciou tudo. Eu só comprei o guarda-roupa e a mesa porque eu não tive paciência de esperar a pessoa que ia me dar, me levar na loja para comprar. E eu fiquei com medo, então a gente decidiu ir comprar. Mas de resto, a gente ganhou tudo. Só de eu pensar, eu lembro que eu tava na casa da minha mãe, só de eu pensar que eu precisava das toalhas de banho, a minha mãe entrava no quarto com as toalhas. Eu sei que é muito difícil as pessoas acreditarem nisso, mas Deus fazia isso comigo, fazia isso com a gente, assim. Deus preparou tudo, do garfo até a máquina de lavar, Deus preparou tudo. E assim nós casamos. E eu falei, bom, agora que nós casamos, com certeza a gente vivendo debaixo do mesmo teto vai ser muito mais fácil tudo. A gente vai se entender, a gente vai se resolver. E não foi assim. Na primeira semana de casado, nós brigamos muito, tivemos uma briga muito feia mesmo. E começamos a brigar. Eram poucas vezes, assim, que a gente tinha momentos de alegria no nosso lar. Era pouquíssimas vezes. O pastor vivia constante na nossa casa, nos orientando, nos aconselhando. E a gente, ainda naquela vida de namoro, que não podia ir para lugar nenhum, não podia conversar com ninguém, não tínhamos amigos, era só eu e ele, não tinha nada, porque eu era uma pessoa totalmente possessiva, totalmente mandona. Eu gostava de mandar, eu era uma pessoa rixosa, iracunda, eu arrumava briga. Se o passarinho passou na minha frente, eu já tava brigando, já tava nervosa. Isso que eu sou uma pessoa nova. E aí, tá, ficamos nesse ambiente, né, mesmo casados. E eu com aquela palavra, eu sempre me pegava pensando naquela palavra, que nós sofreríamos um vento. E eu falei, meu Deus, eu constantemente me perguntava, que vento era esse? Que tipo de vento? No meu ponto de vista, tão pequena que sou, na minha mente tão pequena, eu achava que nós iríamos perder o emprego. Eu sempre falava, eu acho que a gente vai perder o emprego, Deus vai fazer a gente passar por isso, pra gente aprender a dar valor nas coisas. Eu achava que era isso. E aí, mesmo nesse ambiente, as pessoas nos aconselhando, a gente se desrespeitava muito, muito mesmo. Em pouquíssimo tempo de casado, um já dormia na sala, o outro dormia na cama. Eu dormia muitas vezes no chão para fazer drama. Eu era uma pessoa muito dramática. Eu queria que ele me visse chorando para ver que eu estava mal sem motivo algum. É muito estranho às vezes as pessoas escutarem eu falando isso, mas realmente. Até que um dia eu peguei o celular do meu esposo. Peguei porque o pastor estava aqui fazendo uma campanha na minha casa para ver se as coisas melhoravam. Eu peguei o celular dele para passar um louvor, porque ele estava tocando no violão. Tava todos os irmãos. Eu entrei no Google e vi o nome de um monte de mulher nas pesquisas. Eu falei, nossa, o que é isso? E tava todo mundo aqui, eu com um ar de que não estava vendo nada. Cliquei num dos nomes e era sites pornográficos. Ali eu comecei a tremer, eu comecei a passar mal, porque pensa numa pessoa que gostava de arrumar briga por tudo e por nada, ver uma situação dessa, né? Eu comecei a me desesperar. E nisso eu entreguei o celular para ele com
entreguei para que ele achasse que era a nota do violão, mas eu cliquei no site de pornografia e mostrei para ele ver que eu estava vendo, que eu já tinha visto aquilo. E na hora ele olhou para mim assim e tudo bem, a campanha terminou. Eu chamei meu pastor no quarto, falei: olha, eu acabei de ver que o Diego tá assistindo pornografia. Meu pastor falou: olha, vamos orar, porque esse é um mal mesmo que atinge muitos homens e mulheres, não tem que acontecer, nem num casamento, nem quando a pessoa é solteira, não pode acontecer. Isso é uma arma do diabo para destruir. Tenha sabedoria, ele falou para mim. Não fale nada para ele, eu sei que ele já viu. Mas dobre o seu joelho no chão e ore pelo seu marido, porque o diabo usa essas armas para destruir muitas famílias. E eu fiz tudo o contrário. Eu fiz tudo o contrário que vocês possam imaginar. Quando o pastor saiu, a minha vontade era quebrar a casa. E ele: Daiane, eu tenho esse problema há muito tempo. E ele começou a me contar: Daiane, eu fui abusado quando eu tinha 6 anos de idade pela minha própria mãe. Daiane, foi ela que me apresentou. Eu já conversei com o pastor, eu tô tentando. E eu não queria saber, eu não escutava. Eu não era uma esposa que estendia a mão para ajudar. Eu não era aquela esposa, segundo a Bíblia, a auxiliadora. Eu me tornei... É muito forte o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Eu me tornei o diabo dentro de casa, porque eu acusava o meu marido constantemente. É muito triste falar isso, mas eu preciso que vocês escutem isso, porque eu fazia isso. Eu humilhava muito ele, muito, mesmo sabendo que ele tinha sido abusado pela mãe, pelos amigos da mãe, com 6 anos de idade. Eu não tinha piedade, eu não tinha dó. Eu simplesmente acusava ele. E o diabo, ele é esse ser que usa as pessoas dessa forma, sem dó, sem piedade, sem nada. E ali as coisas foram piorando e a desconfiança só foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu não acreditava mais no meu esposo. Eu nunca tinha acreditado, mas eu passei a confiar ainda mais. E meu esposo, ele levantou um propósito de oração dentro de casa para que a gente pudesse viver bem, porque ele pudesse ser liberto disso, porque é um vício tenebroso. E o meu esposo não conseguia orar porque eu não deixava ele orar. Eu ria da cara dele. Eu falava assim: você é uma pessoa que você não tem futuro. Eu humilhava eles como vocês nem podem imaginar. Eu falava assim: se você tivesse um filho, seu filho pegasse seu celular e visse aquela atrocidade, você ia tirar a pureza de uma criança. Eu falava tantos absurdos, tantos absurdos. Até que a gente se agredia demais verbalmente, demais. Era muita humilhação e os vizinhos escutavam. A minha mãe começou a ter conhecimento das brigas, meu pai, eles vinham aqui aconselhar a gente porque as pessoas contavam, que escutavam os gritos. E assim nós ficamos até que no dia 13 de fevereiro desse ano eu saí para fazer a unha, um domingo. Se eu não tô enganada, a data foi essa, mas foi no mês de fevereiro. Eu saí para fazer a unha, nós estávamos brigados. E eu não tava fazendo comida, mas em casa eu era uma pessoa insuportável. Insuportável. Mas antes de contar desse momento, eu quero voltar um pouquinho e falar que teve um domingo também que um irmão da sede da nossa igreja passou aqui na frente de casa. Esse irmão vende queijo e ele ligou pra gente e perguntou se ele podia entrar. E tava eu, minha irmã tava aqui em casa e meu esposo. Eu falei: claro, pode entrar, o senhor quer vender queijo pra gente? Ele: não, eu quero só conversar com vocês. O Espírito Santo pediu pra mim vir aqui conversar com vocês. Aí ele falou novamente: olha, o senhor vai tirar algo daqui. Porque ele precisa tirar algo daqui de dentro. Mas não briguem. É o tempo do Senhor, não briguem. E eu olhava assim, e ele falou: sua irmã está aqui.
porque precisava de uma testemunha aqui. Então ela tá aqui porque Deus mandou ela estar aqui. Minha irmã também é crente, minha irmã canta na igreja, né? E ele falou: o senhor vai tirar algo daqui. E eu achando que era um emprego, eu achando que a gente ia perder o emprego. Ele tava passando uma fase difícil no serviço também. Eu falei: ai, com certeza o Diego vai perder o emprego, ou eu vou perder o emprego. Eu sou professora da rede particular de ensino. Eu falei: ou eu vou perder o emprego, ou ele vai perder. Achando que era isso. E ele falou: algo muito ruim vai sair para algo muito bom entrar. Mas tudo tem um tempo. Não briguem. E ele só falou isso e foi embora. E aí, quando chegou nessa data, em fevereiro, acho que foi o dia 13, eu não vou me lembrar muito bem, mas eu acho que foi. Eu saí para fazer a unha, nós estávamos brigados, eu não fazia comida mais em casa, eu não queria saber de nada. Ele muito triste, e mesmo assim ele tentando voltar a tocar na igreja, porque nós nos afastamos do ministério, porque nós não podíamos estar à frente de um ministério nessas condições, né? A obra do Senhor, ela é muito séria. E nosso pastor decidiu afastar a gente por um tempo, para que a gente pudesse se ajustar primeiro. E só que eu não queria saber. Eu via assim o meu esposo hoje com o conhecimento que eu tenho, com o discernimento que eu tenho, eu via que meu esposo estava lutando. Só que naquele tempo eu não queria saber. E aí eu fui fazer a unha, como eu já disse, voltei e meu esposo estava tentando tocar um violão e um equipamento do violão que chama capotraste. Ele desapareceu dentro de casa. Ele desapareceu. E eu tava dormindo no sofá e esse capotraste estava em cima do sofá e ele sumiu. E meu esposo falou: ai, cadê o capotraste que estava aqui? Eu falei: eu não sei, eu não peguei. E nisso começou uma briga muito grande. E ele começou a me acusar que eu tinha roubado para poder prejudicar ele, porque o violão era da igreja. Eu falei: não, eu não peguei, eu não peguei, eu não peguei. E nisso eu lembro que eu comprei um queijo porque eu ia fazer uma lasanha, a gente começou a brigar. Até que meu esposo falou: olha, eu cansei de você. Eu cansei de você. Eu tava suportando até agora, mas eu não aguento mais você. Eu não tô conseguindo conviver com você. Eu falei: ai, faz o que você quiser, eu não tô nem aí. E brigava, sabe, aquela linguagem de briga, sabe? Eu falei: ai, não tô nem aí, eu não quero mais saber também. Ai, não tá bom pra mim, não tá bom pra você. Eu também, eu acho que eu nem amo mais você. E a gente começou a brigar. Ele falou assim: eu vou na casa da tua mãe. Eu falei: ai, vai lá falar pra minha mãe que eu não presto, vai. E ele foi, eu fiquei chorando muito na cama. Eu lembro que a gente se ofendeu muito. E aí ele foi, e de repente minha mãe chegou aqui em casa com a minha irmã e falou assim: Daiana, vamos embora. Eu falei: mãe, eu não quero ir embora, aqui é minha casa. Ela falou assim: não, Daiana, vamos embora. Vamos embora. Você e o Diego estão brigando demais e casamento não é isso. Eu já passei isso com seu pai. Hoje nós somos outras pessoas, mas vocês não estão conseguindo, vamos embora. Aí eu olhei para minhas coisas. Eu moro perto da minha mãe, bem pertinho. Eu olhei as minhas coisas. Eu falei assim: pois eu vou embora mesmo. Eu falei: eu vou mesmo. E nisso ele tinha saído, tinha ido andar no bairro, tava muito nervoso. Minha irmã veio, meu cunhado, tava na minha mãe, num domingo. Aí eu lembro que eu juntei todas as minhas coisas, tudo que era roupa minha, e fui embora pra casa da minha mãe. Sem acreditar. Meu cunhado me ajudou a levar minhas coisas. E eu lembro que eu fechei a porta da casa e eu desci as escadas com uma trouxa de roupa na mão. Eu falei: não é possível que isso está acontecendo. Mesmo com ter errado tanto, eu ainda achava que não era possível. E aí eu desci as escadas e tem uma igreja aqui embaixo da minha casa. Eu moro no terceiro andar. Embaixo tem uma igreja que é alugada. E tava tocando um louvor que dizia que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Eu desci e escutei essa frase do louvor. Aí eu cheguei na casa dos meus pais muito humilhada. Meu pai não falou nada pra mim. Na casa dos meus pais, cada filho ainda tem um quarto lá, né? Porque como foi construído assim, então os meus pais, o quarto ainda permanece, né? Do jeito que a gente saiu, o quarto ficou.
Eu lembro que eu coloquei as coisas no quarto e aí já era noite. Eu bloqueei ele do meu celular pra não ter que falar com ele. Eu ainda tava com muita raiva, com muito ódio dele. E eu senti o meu corpo muito gelado. Quando eu fui deitar, eu não consegui dormir. Ninguém da minha família tocou no assunto, ninguém falou nada comigo naquela hora, naquela noite. E eu lembro que o meu corpo inteiro gelou. O meu corpo gelou como se eu estivesse morta. E eu falei, Senhor, por que que meu corpo tá gelado desse jeito, né? Hoje eu entendi por que que meu corpo gelou tanto. Porque aquela Daiane precisava morrer. Aquele odre velho precisava morrer para que o vinho novo, a nova Daiane pudesse nascer. E aí eu mexendo no celular, no meu quarto, aí eu pesquisei no YouTube, assim, restauração de casamentos. E logo veio o vídeo da Elaine. Eu falei, meu Deus, existem pessoas que passam por isso, né? Eu falei, tem até canal no YouTube, eu nem sabia. Aí eu comecei a assistir os vídeos dela. E aí, na noite que tudo aconteceu, eu lembro que ela falou assim num vídeo que Deus não queria restaurar o casamento, né? Deus queria me restaurar primeiro. E eu falei, eu entendi tudo. Era o comecinho do deserto, era. Mas eu já tinha entendido o que Deus queria fazer. E aí eu fui seguindo a minha vida, assistindo os vídeos da Elaine. Eu assistia todos os dias na hora do meu almoço, no trabalho. Eu chorava muito. Todos os vídeos da Elaine eu assisti. Todos, todos. Se tem um ou outro que eu perdi, mas eu assisti todos os vídeos dela. Eu assistia todo o almoço e todo o almoço Deus falava comigo. Eu comecei a sentir um aperto no meu peito, uma dor muito forte no peito. Muito forte. Eu não sabia que ali eu tava desencadeando uma crise de ansiedade. Eu tava começando a ter crise de ansiedade naquela hora. E eu começava a assistir os vídeos dela e Deus falava muito comigo. Eu comecei a orar. E eu comecei a orar. Eu lembro que eu fiz uma lista de tudo aquilo que eu era. Então eu coloquei que eu era infiel a Deus. Eu coloquei que eu não amava as pessoas, que eu era uma pessoa orgulhosa, egoísta. Eu coloquei todos os meus defeitos, eu descrevi. E eu falei, Senhor, eu vou orar nessa folha até eu me tornar uma nova pessoa, até eu sentir que o Senhor está fazendo algo novo na minha vida. E eu não procurei o meu esposo. Eu não procurei. Me dava muita vontade de mandar mensagem para ele. Eu tinha muita vontade de falar com ele. E nós congregávamos na mesma igreja. Então eu ia pro culto, eu via ele no culto, ele me via no culto. Eu chorava porque eu queria falar com ele. Eu queria pelo menos pedir perdão para ele. Mas algo me segurava. Não era a hora ainda, né? E eu assistia os vídeos da Elaine quando eu me sentia perdida. Eu orava e eu corria para assistir os vídeos da Elaine. Deus falava comigo, aquilo me confortava. E comecei a assistir outros vídeos que ela posta, igual esse que eu estou gravando. E eu começava a assistir, que Deus fazia aquilo outro, que era a gente tinha que confiar no Senhor, porque a gente mandar mensagem para outra pessoa, para o nosso cônjuge, não vai trazer ele de volta. O que vai trazer de volta é a mudança do Espírito Santo. Então eu comecei a entender. Aí nisso, o meu esposo começou a me mandar mensagem. Ele começou a me mandar mensagem, me questionando. Ele ainda estava muito bravo, né, comigo. E ele falava pra mim, eu tô vivendo bem, porque agora eu não tenho ninguém pra me humilhar, eu não tenho ninguém pra me xingar, eu posso andar na rua de cabeça erguida, eu não preciso andar de cabeça baixa com medo de olhar pro lado. E ele começava a falar, e eu só falava, olha, você me perdoa, eu não tenho nada contra você, eu quero que você seja feliz. Mesmo assim, eu chorava muito, 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 porque eu sentia muita falta dele, né? Mas eu falava, olha, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você viva a sua vida assim como eu tô vivendo a minha. Eu quero que você experimente de Deus assim como eu tô experimentando também. Na primeira noite que a gente se separou, eu entreguei minha vida pro Senhor porque eu sabia, eu entendi o propósito de Deus, eu entendi aquele vento que o Senhor falou que ia trazer sobre as nossas vidas. E aí existiam momentos
em que a gente discutia nas mensagens, onde eu não me aguentava e a gente voltava tudo à tona. E ele falava, ai, você não mudou, olha você de novo aí brigando comigo, discutindo comigo. Até que eu falei, chega, chega, eu não vou mais conversar, eu não vou mais falar, eu vou viver a minha vida. Eu vou sair, eu vou estudar, eu vou viver minha vida. E é isso. Vou aproveitar, vou curtir minha família, vou sair para passear, porque eu não fazia isso, né? E eu falei para ele, faz isso também. Quando ele me mandava uma mensagem, eu falava para ele, faz isso também, vai sair, vai passear, vai curtir, né? E aí ele começou a sentir que eu tava diferente. Porque eu já não era aquela pessoa rixosa, iracunda, briguenta, que ficava mandando mensagem, ai, meus móveis estão aí. Porque no comecinho, eu ficava mandando mensagem pra ele, ah, meus móveis estão aí, eu vou aí buscar. Porque não é justo você ficar com meus móveis, mas não era disso que Deus queria, né? Deus queria que a gente fôssemos restaurados, né? E aí eu, eu vivi outro momento. Depois de uns 4 meses, a gente não tava se falando mais. É, nós estávamos em contato zero. Eu tinha excluído o número dele, tudo. No que... Não bloqueei, mas eu excluí para não ver nada dele em outro lugar. E nem ver ele ver nada meu também. Eu aprendi isso com a Elaine, né? Então eu excluí. E aí eu fui vivendo assim. Então depois de uns 4 meses, eu não tinha força para orar pelo meu casamento. Eu não tinha força. E eu ainda até achava que eu estava me desligando do meu casamento. Eu achava que eu estava me esfriando em relação ao meu casamento. E não era isso, né? O Senhor estava me moldando, me forjando uma nova criatura. E assim como ele também, eu achava que ele estava só vivendo, que ele não estava passando pelo mesmo deserto que eu. Só que eu estava muito enganada, porque ele estava passando sim. Depois, quando a gente voltou, ele me contando que ele chorava aqui em casa e que ele escutava a minha voz aqui em casa e que ele muitas vezes acordava à noite achando que eu tinha cheiro dentro de casa porque ele escutava a minha voz. E aí ele via que não era, que ele estava tendo alusão, né? E aí ele orava a Deus e aquilo foi mostrando para ele onde ele também tinha errado comigo. E era algo extraordinário, porque enquanto eu estava nos meus pais, eu achava que só eu estava vivendo o processo, mas não, irmãos. O cônjuge de vocês também estão vivendo o processo. Na minha história, nesse processo, não teve outro homem, outra mulher, não teve. Teve muito quebrantamento, teve muita renúncia, teve muito choro, muita lamentação, porque ninguém casa para separar, mas as nossas atitudes nos levam a nos separar. E aí, o meu pai, ele tinha um ódio muito grande do meu esposo, muito grande, porque ele falou que ele também não teve uma atitude correta de descer lá e pedir para alguém vir me buscar como se eu fosse um objeto. Então eu tinha muito receio com isso também. Eu falava, poxa, mas e quando Deus for restaurar o meu casamento, eu tinha essa certeza. Apesar de eu não conseguir orar pelo meu casamento, de aparentemente eu não estar lutando pelo meu casamento, eu tinha essa certeza que Deus ia fazer. E eu falava, como vai ser quando isso for acontecer? Porque o meu pai não quer mais que eu volte, né? E eu não quero sair também da casa dos meus pais e brigada com meu pai por isso, né? Mas eu sei que Deus é perfeito. E eu sei que Deus faz tudo perfeito. E tudo que Deus faz é para nos ensinar. E que o não de Deus é bênção. O não de Deus é precioso. E aí, tudo bem. Aí eu na casa dos meus pais, ele aqui, eu sendo quebrantada lá, ele sendo quebrantado aqui. Nós nos víamos na igreja, mas nós não nos falávamos. Eu ficava no meu canto com a minha família e ele ficava com o irmão dele no outro canto. Nesta questão, a gente aprendeu a nos respeitar, porque às vezes a gente ia para a igreja enquanto casados, brigados, e todo mundo percebia, um de bico pro outro, um não falava com o outro. Eu saía na frente, deixava ele para trás. E nesse deserto a gente aprendeu a nos respeitar em relação a isso. Se nada está bem, é dentro da nossa casa que a gente tem que resolver, não é em público, né? Então, se passaram alguns meses e ele entrou em contato comigo de novo. Daí ele falou: olha, eu acho que a gente precisa sair, a gente precisa conversar.
E eu já tava mais mole, eu já tava uma pessoa mais perdoadora. E nisso eu mandei mensagem pra ele. Falei pra ele, mas eu quero sair, mas eu quero que você me perdoe primeiro, que você entenda que aquela Daiane está morrendo. Ele, não, eu quero que você também me perdoe, porque se você errou comigo, eu também errei com você. E aí a gente começou a se perdoar. E eu lembro que a gente começou a ir pro shopping, a gente parecia um casal de namorados, a gente ia pro shopping juntos. E a gente brincava, a gente dava risada, depois eu voltava pra casa da minha mãe, ele vinha pra casa. Eu lembro que ele me dava presentes, assim, sabe? A gente começou a ir na feira comer um pastel, coisa que a gente não fazia. A gente ia tomar café da manhã numa padaria. Enquanto isso, eu não tinha forças ainda pra orar. Mas o Senhor começou a colocar pessoas no meu caminho pra orar pelo meu casamento. Então eu ia na semana de oração na igreja, vinha alguém pegava na minha mão, Deus tá levantando o casamento, Deus tá restaurando, e eu falava, meu Deus, que é isso, Senhor? Eu mesma não tenho nem forças para falar com o Senhor sobre o meu casamento, e o Senhor tá mandando pessoas aqui para dizer que vai fazer. E eu falava, meu Deus, parece que tá tão perto e tão distante ao mesmo tempo. E vinha outro irmão, Deus tá mandando dizer, existe vida no seu casamento, existe vida aí. O irmão vinha com o celularzinho, com louvor, escuta esse louvor, Deus tá mandando você ouvir esse louvor, e é daquele louvor da Estela Laura, existe vida aí. Teve um dia que nós estávamos num congresso da igreja e vi uma irmã até mim e falou assim, existe vida, ainda não morreu, o Senhor tem uma nova história. Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso que tá acontecendo? E eu olhava pra ele de relance, pra não dizer também que eu tava olhando muito, e ele lá quietinho. E o Senhor foi fazendo, o Senhor foi levantando. Até que um dia meu pastor me chamou e falou assim, Daiane, por que você não volta pra sua casa? Filha, já se passou muito tempo. Eu falei, pastor, eu não tenho força de voltar pra minha casa. Eu sei que meu esposo tá lá, a gente já se perdoou. Nós já entendemos, tá tudo bem entre a gente tem saído, temos conversado. Ele me pede pra voltar pra casa, só que eu não tenho força, pastor, de juntar minhas coisas e ir. Ele falou assim, pega na minha mão. Aí ele falou assim, seu esposo está te esperando. Volta para o teu lar, volta pra tua casa. Irmãos, aquilo me deu um ânimo, um gás, e eu falei, eu vou voltar pra minha casa. Eu preciso voltar pra minha casa. Mas ainda tinha a questão do meu pai. Meu pai que ainda tinha esse receio, meu pai tinha medo de eu voltar pra casa e continuar nas mesmas situações. Aí eu falei, Senhor, prepara um momento para eu conversar com meu pai. Meu pai, ele é um pouco rude. Eu falei, prepara um momento. Aí eu tava descendo da van, que eu tava indo pro trabalho, e meu pai tava indo no açougue. Eu falei, pai, me espera que eu vou na farmácia comprar um remédio. Ele falou assim, espero. E aí eu vi que ele tava calmo, tranquilo, né? Eu falei, pai, eu preciso conversar com o senhor. Aí ele falou assim, pode falar, filha. Eu falei, pai, pode ser aqui na rua mesmo, a gente andando? Ele pode. Eu falei, pai, eu preciso voltar pra minha casa. Eu falei, eu não posso ficar mais na sua casa. Eu sei que o senhor me acolheu com tanto carinho quando eu mais precisei. Mas lá não é o meu lar. Lá não é a minha casa. Meu pai falou assim, filha, é a melhor coisa que você faz. Você precisa resolver sua vida. Eu falei, pai, eu preciso voltar, eu preciso dessa chance. Eu preciso porque Deus já mandou eu voltar pra minha casa. Ele falou assim, tá bom, filha. Irmãos, eu jamais imaginava que meu pai ia me tratar daquela forma. Porque, pra mim, o meu pai ia falar, você é quem sabe. Você tá voltando pra sofrer. Você tá voltando, você sabe muito bem o que você passou, você quer passar de novo. Em casa você tá bem. Mas não, eu não casei pra estar na casa dos meus pais, né? E então eu voltei pra minha casa. Eu cheguei aqui na minha casa. Eu nem acreditei. Sabe? Eu olhava assim e falava assim: olha, eu tô aqui de volta. Eu vim só com a roupa do corpo. Eu vim numa sexta-feira. À noite eu cheguei do trabalho, eu vim direto pra cá. E aí eu. E aí nós conversamos. E eu falei: olha, nesses 7 meses, a gente passou 7 meses longe. Falei: o senhor me quebrou tanto, sabe? O senhor todos os dias me mostrava onde eu tinha errado. E ele, Daiane, Deus fez a mesma coisa comigo. Deus me quebrou tanto, tanto, tanto.
Deus me mostrou que eu não tinha sido esposo, enquanto Deus também me mostrava que eu não tinha sido esposa. E a gente se abraçou, eu falei, olha, você me perdoa. Me perdoa porque eu te julguei tanto, eu te humilhava tanto. E ele, Daiane, você que tem que me perdoar, porque eu permiti você também passar por tantas coisas. Nós dois erramos e foi algo novo. Eu nunca me senti em paz na minha casa. Enquanto eu em outros momentos eu não sentia paz na minha casa. Eu não me sentia em paz, eu tinha raiva de vir para casa. Mas naquele dia foi tão diferente. Naquele dia eu senti Deus na nossa casa. E eu vou falar para vocês que a restauração de um casamento, ela não é perfeita. Dia após dia você vai ter que se renunciar. Porque a gente não muda do dia para noite. Ainda vamos ter conflitos. Não é fácil. Esquecer o que passou não é fácil. Mas se a gente estiver fundamentado na palavra, se a gente tiver Jesus, e se a gente entender e sermos obedientes àquilo que Deus pede pra gente, Deus faz tudo novo. Eu falo que se o meu casamento foi restaurado com a pessoa que eu era, uma pessoa totalmente debochada da vida do outro, iracunda, rixosa, gostava das coisas do meu jeito, soberba, orgulhosa, egoísta, acusadora, manipuladora. E Deus ter me quebrado nesses 7 meses, Deus me fez caquinhos e caquinhos e caquinhos. Eu comentei pra vocês aqui que eu senti uma dor no peito muito forte. Aquilo era crise de ansiedade. Um dia eu levantei e falei, a partir de hoje eu não sinto mais essa dor. Eu não vou sentir mais isso porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. E o Senhor me curou. Isso no meu deserto. No meu deserto eu tive experiências com Deus. Eu escutei a voz de Deus. Eu conheci pessoas. No meu deserto eu me formei. Eu não tinha ainda formação, eu me formei. No meu deserto eu passeei. No meu deserto eu fiz coisas que eu não imaginava, que eu nunca tinha feito. No meu deserto, eu e o meu esposo fomos numa padaria tomar um café, que era algo impossível. No meu deserto, eu e meu esposo fomos no shopping jantar, almoçar. E isso era algo impossível de se fazer enquanto nós estávamos naquele antigo casamento, se eu posso chamar aquilo de casamento. Eu e meu esposo sentamos num banquinho de madeira na feira enquanto estávamos no deserto e comemos pastel na feira. Então eu falo para vocês que não há impossível para o nosso Deus. Eu voltei para minha casa. Eu voltei para o meu lar. Não é fácil. Nós temos que orar muito, ter muita sabedoria, porque o diabo ele vai perturbar. Ele quer destruir famílias, o objetivo dele é destruir a minha, a sua família. Mas se Jesus estiver na rocha, se ele for a tua rocha, se ele estiver dentro da sua casa, se Jesus for o teu alicerce, se Jesus for o seu discernimento, a tua sabedoria, não tem demônio que derrube o seu lar, não tem prostituta, não tem pombagira, não tem nada. Não tem você com orgulho, com egoísmo, não tem. O Senhor quebra tudo. E Deus não destrói uma família para construir outra. Eu achava que meu esposo ia viver por aí, mas não. O Senhor quebrantou ele, o Senhor libertou ele da pornografia. Algo que eu achava impossível, o Senhor quebrantou ele, quebrou ele. O Senhor me quebrou. O Senhor todos os dias mostrava onde a Daiane tinha errado dentro de casa. Quem a Daiane era lá na adolescência, já que já demonstrava esses indícios do passado. O Senhor mostrou para mim onde eu estava errado, o Senhor mostrou para o meu esposo. Hoje, as pessoas olham pra gente na igreja e parece que a gente é um casal de namorados, sabe? As pessoas olham com admiração. Porque para muitos, às vezes, era até impossível o Senhor fazer, o Senhor restaurar, mas o Senhor fez. Eu obedeci, eu louvo a Deus que no primeiro dia do meu deserto eu conheci a Elaine. E eu entendi que não era para mim ficar em cima do meu esposo, era para mim me agarrar no Espírito Santo, era para mim me agarrar em Jesus Cristo, era para mim abraçar Jesus com toda a minha força e não largar. No meu deserto, eu orava 3 vezes ao dia. Eu fiz uma lista para Deus daquilo que eu precisava. Eu coloquei o meu casamento,
o meu ministério. E eu lembro que eu coloquei um concurso público que eu gostaria muito de passar. Deus restaurou o meu casamento. Ele cumpriu já uma das suas promessas na minha vida. Tem levantado meu ministério, porque se hoje eu estou aqui falando com vocês, isso aqui já é um princípio de um ministério na minha vida. E o concurso eu estou aguardando a vontade do Senhor, né? Estou estudando e estou buscando, esperando no Senhor. Eu orava 3 vezes ao dia. Eu orava 9h30 da manhã, 12h30 e 8 da noite. E o Senhor me respondeu. O Senhor fez tudo novo. Eu olhar para mim no passado, eu sinto vergonha. Se a gente for olhar no retrovisor da vida, eu mesma sinto vergonha de quem eu era. Mas foi necessário o vento do Senhor vir na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje falando para vocês que não é impossível. Não corra atrás do marido, não corra atrás da esposa. Não. Descansem no Senhor, esperem no Senhor, creia somente em Deus. O Senhor tem levantado pessoas para nos mostrar que a restauração do casamento ela é possível, sim. O diabo pode vir com outra mulher, com outro homem. O diabo pode vir com as oferendas dele, mas maior é aquele que nos prometeu. E quando chegar o tempo do Senhor, ele tira o nosso cônjuge das garras de Satanás, assim como o Senhor me tirou das garras de Satanás, tirou o meu esposo e nos fez novas criaturas. Nós não estamos prontos, porque nós somos obras inacabadas do Senhor. Nós sempre vamos ter onde e algo a melhorar, sempre, até Jesus voltar ou até Ele nos recolher. Mas o importante é a gente entender os processos do Senhor na nossa vida. Ore. O meu conselho é ore. Ore sempre, jejue, leia a palavra. Quando estiver com dúvida, dobre seu joelho no chão, busque a Deus e Ele fará tudo novo. O odre velho na minha vida caiu por terra e o Senhor tem derramado vinho novo. Hoje nós temos outras dificuldades. Faz 3 meses que eu voltei para casa. Hoje nós temos outras dificuldades, mas o Senhor tem nos abraçado. Quando eu tenho uma dificuldade, eu corro para os braços do Senhor e também para os braços do meu esposo. Eu não viro contra do meu esposo. Quando meu esposo tem uma dificuldade, ele corre para o Senhor e corre para os meus braços, porque ele sabe que o Senhor está na minha vida e eu sei que o Senhor está na vida dele também. Hoje nós vivemos harmonia, nós conversamos, nós dialogamos. Nesses 3 meses, quantas vezes nós tivemos que parar e conversar, olhar um no olho do outro, entender que acabou o passado, agora é tudo novo. Se nós temos uma dificuldade hoje, nós podemos parar e conversar. Eu respeito meu esposo me respeita. Hoje, eu não preciso ficar pegando o celular do meu esposo escondido enquanto ele vai no banheiro. Eu confio no meu esposo, porque o Senhor mostrou para mim que eu posso confiar tanto no meu esposo, porque primeiro eu confio em Deus. Eu confio em Deus e eu confio no meu esposo. Hoje o celular do meu esposo não é uma briga entre a gente como era antes. Ah, esse celular vibrou, alguém deve estar te mandando uma mensaginha. Não, não. Hoje eu sou outra mulher. Hoje eu tenho sabedoria. E como a Elaine fala, como a gente sabe que a gente está livre de escapar? Nós não sabemos de escapar não, de passar, perdão. De como que nós estamos livres de passar novamente o que passamos, nós não sabemos. Mas nós hoje somos novas criaturas e nós confiamos no Senhor. E quando tivermos um problema, nós vamos orar. Nós vamos confiar, nós vamos entregar na mão do Senhor e Ele tudo fará. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu espero que meu testemunho te alcance. Me perdoe se troquei as palavras em algum momento e fiquei emocionada. Hoje eu não lembrei de tudo para falar tudo detalhadamente, mas eu resumi para que você possa entender que para Deus não há impossível se você está passando por isso. Seu esposo está longe. Você está longe dos seus filhos. Eu não sei como está a sua situação. Creia. Não ligue. Não corra atrás. Não poste foto para mandar indireta. Não mande indireta para ninguém. Fique em silêncio. Escute o que Deus tem para você. E no tempo certo você vai ver o seu esposo, a sua esposa, o seu lar restaurado pelo Senhor. Porque as nossas mãos não fazem nada se as mãos do Senhor não estiver conosco.
Deus abençoe a todos.